porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto ou de longe para este lindo conclave, Deus é bom em todo o tempo. Eu ouvi alguns pregadores que passaram por aqui contando suas histórias com os Gideões, e eu poderia contar as minhas também, vendo ali o pastor Reuel Bernardino, que estava ali no canto. Está ali, pastor Reuel. Quantas histórias, Reuel, quantas histórias. Gideões não é apenas uma festa, entrou para o folclore evangélico. Qual crente pentecostal de qualquer geração que seja, que nunca tenha ouvido falar dos Gideões missionários da última hora? O último congresso que eu preguei aqui da mocidade da UMADSE, eu trouxe um pequeno briefing da minha história. Coloquei a foto de um bebê, pastor Albert. Coloquei depois a foto de um menino que começou a crescer. E coloquei a minha foto ao lado do pastor Cisino, quando eu tinha 14 anos de idade. E dali em diante nasceu uma história, um amor, uma paixão. Quando eu pisei aqui pela primeira vez, eu era jovem, novo convertido. Eu confesso a vocês, eu achei que eu estava no céu. Eu falei, o céu deve ser parecido com isso aqui. Eu me lembro que nós ainda tínhamos, lá do lado aqui do ginásio, tinha uma cozinha, e do lado da cozinha tinha os banheiros. E eu me lembro de irmãos profetizando dentro do banheiro. Você vai rir, pode chamar até de fanatismo, mas eu me lembro de uma cena que nunca vai sair da minha cabeça. Eu entrei no banheiro masculino, pastor Júnior. Sentado no vaso tinha um irmão, e em pé do lado de fora um irmão com a mão na cabeça dele. O irmão estava profetizando por irmão que estava fazendo a necessidade dele. Não sei se era o número 1, se era o número 2. Eu vi, ninguém me contou isso. Hoje isso viraria piada na internet, mas naquele dia, quando eu vi aquilo, eu falei, Deus escolheu um lugar. E quando Deus escolhe o lugar, quem é que pode se revoltar contra isso? Quantos já tentaram imitar essa festa? Por pura inveja, começaram e terminaram. Aqueles que se espelharam nessa festa e começaram, pastor Daniel Candês, meu filho, todos continuam com a festa em andamento ainda, pastor Lorinaldo. Mas os que nasceram dentro do coração deles algum tipo de sentimento estranho, todos terminaram. Porque esse lugar foi escolhido por Deus. E quando Deus escolhe um lugar, não há ser humano na terra que pode tentar aconselhar Deus a não querer aquele lugar. É a mesma coisa quando Deus escolhe alguém. Por exemplo, eu acredito que todos os que vieram para esta festa vieram porque foram escolhidos por Deus para estar aqui hoje. Meia dúzia entendeu, vou tentar melhorar. Eu quis dizer que no meio de milhões de brasileiros, dizem que somos 36% da população, então são mais de 60 milhões de crentes. Desses 95% são crentes pentecostais. Então no meio de 55 milhões de crentes pentecostais que queriam estar aqui hoje, Deus mandou só você para cá. Então eu acredito piamente que foi Deus quem levantou este evento. E se Deus levantou, deixa eu te dar uma palavra: abrace e ame. Eu vi muita mídia evangélica por aqui. Eu agora mesmo dei entrevista ali para o pessoal dos Assembleianos de Valor e disse a eles: vocês têm que ser uma mídia diferente, porque leva o nome Assembleianos de Valor, então somos assembleianos. Gideões, embora atravessou fronteiras, é administrado hoje pela Assembleia de Deus do estado de Santa Catarina. É uma marca nossa. Então vamos defender a nossa turma, vamos defender a nossa fé. Você não vai encontrar na internet feiticeiro falando de feiticeiro. Você não vai encontrar na internet muçulmano falando de muçulmano. Você não vai encontrar na internet nem petista falando de petista. Mas você encontra na internet crente falando de crente. Você encontra assembleiano falando de assembleiano. A internet acabou dando vez e voz para muita gente que não merecia ter. E isso tem destruído vidas. Ontem à noite, pastor Gilmar, era 11h30 da noite, bateram a porta do meu quarto no hotel. Eu achei que era o Roberto que ia me levar comida lá, né? Porque o Roberto sempre me leva comida esse horário. Quando eu abri, um menininho lá, desse tamanhozinho assim, olhos cheios de lágrima. Eu falei: eu acho que eu te conheço. Ele disse: sou eu, pastor. Eu falei: quem? Eu falei: eu não lembrava o nome dele direito. Ele falou assim: o meu nome talvez você não vai lembrar, mas você vai lembrar The King, The Power dele. Era o jovem Miguel. E eu olhei para aquele menino na hora.
Eu me vi com 15 anos de idade. Eu tenho um vídeo na internet eu pregando com 15 anos de idade. Talvez eu só sobrevivi até hoje porque naquela época não tinha mídia como temos agora. Porque se as pessoas fossem nos cultos que eu pregava e tirassem um recorte, iam ver eu falando coisas de menino, porque eu era só um menino. Se nós que somos mais velhos não tivermos paciência com esses que são meninos, quem vai ter? Quem vai ter? Miguel é só um garoto de 15 anos, precisa de ajuda, precisa de oração, precisa de pessoas que não vivam para transformá-lo em negócio, porque é isso que fizeram com ele, e estão fazendo ainda. Cada vez que colocam uma polêmica dele, as pessoas ganham monetariamente. Miguel é uma fábrica de lucros. Eu falei para ele: o pessoal dos Gideões não quer que você tenha destaque, exatamente para você não sofrer mais. Falei para ele sobre isso, né? Vocês não estão vendo ele aqui em cima, porque se estivesse aqui em cima ia todo mundo em cima dele, um monte de gente. Eu falei para ele: Miguel, existe 2 tipos de fama: a boa fama e a má fama. Ambas são fama, porque ele é uma criança. Todo mundo chega para tirar foto com ele, ele abre um sorriso, tira foto. Aí depois a pessoa que tirou foto com ele vai e posta alguma coisa, desgraçando a vida dele. Eu dei para ele 3 conselhos, e se o Miguel estiver me ouvindo aí, os conselhos são esses. Vou repetir para vocês o que eu disse para ele. Primeiro, volte para a escola, estude. Segundo conselho que eu dei para ele: quando for ministrar, Miguel, não deixa nenhum pastor de igreja te usar para você levantar oferta. Eu posso, porque eu tenho história, e mesmo tendo história eu ainda sofro. Quando ministro aqui no Gideões, a manhã missionária, com muito orgulho e muita honra, há mais de 15 anos a manhã missionária sou eu que faço. Mas o senhor não sabe o que eu passo quando termina a oferta. As pessoas me xingando, as pessoas me chamando de tudo quanto é, mas eu tenho estrutura. Eu sou um homem de 50 anos, ele é um menino de 15. Eu atendi em Brasília semana passada uma mãe na Comissão de Direitos Humanos que a filha dela de 13 anos se suicidou por causa de internet, por causa de bullying. O que as mídias e essas pessoas que vivem como urubus estão fazendo com Miguel é isso. Estão destruindo a alma desse garoto. Ele é perfeito? Não, não é. Ele faz coisas erradas? Faz. Quem é que não faz? Você que tem 200 anos faz. O que é mais fácil, matá-lo ou ajudá-lo? Então vamos ajudar Miguel, vamos orar por ele. Vamos pedir a Deus que estenda a sua mão sobre ele. Vamos pedir a Deus que dê a ele força. Miguel, pastor, o pai não é crente, a mãe está com câncer faz 5 anos, e a única irmã que ele tem é feiticeira. Esse é o menino que o Brasil persegue hoje. Esse é o menino que as pessoas querem destruir e acabar. Então, em nome de Jesus, nós vamos orar pela vida dele. Terceiro conselho que eu dei para ele: se for em alguma igreja pregar, se te convidarem e te aceitarem não ministrando oferta, não deixe que ninguém use celular no culto, porque tudo que filmarem vai te dar problema de novo. E a última coisa que eu pedi para ele de coração: mergulha por um tempo, se esconde por um tempo. Por um tempo, deixa a internet esquecer você até aparecer outra coisa. E o futuro dele será grande se ele ouvir esses conselhos. Quem sabe um dia Miguel não vai estar pregando aqui. A igreja diz um amém por isso? É assim que os crentes agem. Chega de prosa. Ah não, a última, já que eu falei mesmo. Pastor Júnior anunciou meu livro ontem, pastor. Quem vai filmar aqui? Vai aparecer, mas tem que aparecer o nome. Aí só. Histórias que o céu escreveu em mim. Vou repetir: histórias que o céu escreveu em mim. Eu conto para todo mundo que eu não sou um pregador, eu sou um contador de histórias. Todos os dias de manhã, alguém me acompanha no Instagram aqui? E o resto não acompanha não, é? Você está seguindo quem? O Gustavo Lima? Me segue também, @MarcoFeliciano. Ó que simples, não é Marcos, tá? É Marco, @MarcoFeliciano. Todos os dias de manhã eu faço um devocional contando histórias. E isso tem ajudado tantas pessoas a saírem da depressão. Pessoas que pararam, estavam no meio do caminho para se suicidar, pararam. E aí eu transformei aquelas histórias nesse livro. Esse livro está ali na banca dos Gideões, tá?
E se você quiser levar, talvez no final do culto eu vá lá para deixar um autógrafo para você. Está ali na banca dos Gideões. E para você que está pela internet, como é que faz para adquirir pela internet? Fala aí no microfone, Roberto. Quem está pela internet, só clicar no link que está no seu Instagram. Ah, no meu Instagram, no link onde na bio, está na bio? Está lá. Tá, entrou no meu Instagram, você clica e eu mando para sua casa, tá bom? Amém, igreja? Agora olhe para o seu irmão e diga: você está bem hoje? Então levante a mão direita, faz um carinho nas costas do seu irmão, diga para ele: vai doer só um pouquinho, tá? Agora aquele grito que só vocês sabem dar. O capítulo 21 do livro do Apocalipse, que eu li com vocês, fala sobre o final de tudo, e fala sobre a eterna morada dos crentes que aqui estão. Essa eterna morada leva um nome, chamada Nova Jerusalém. O escritor João fez questão de desenhar para nós essa cidade. Ela é tão magnífica, ela é tão poderosa. Meu querido amigo cantor que deu um branco, esqueci seu nome, Emerson, eu ia te chamar de Leonardo. O Leonardo está do lado de lá. O escritor do Apocalipse, quando foi falar sobre a Nova Jerusalém, pastor Zilmar, ele contou para nós que o Senhor Jesus tinha na mão uma vara de medir. E eu fui procurar na Bíblia, encontrei um outro profeta que falou sobre uma vara de medir, que foi Ezequiel, no capítulo 45. Ezequiel disse que a vara de medir dele tinha 6 côvados. Um côvado judeu chega em torno de 52,5 centímetros. Então eu calculei o tamanho de uma vara de medir, 3,15 metros. João diz que Jesus tinha na mão uma vara de medir, só que ela era de ouro. E com esta vara ele mediu a cidade, e ele chegou a um número absurdo de tamanho. Ele falou que a cidade tinha milhares de estádios. Calculando o número de estádios, a 185 metros um estádio grego, a cidade tinha 2.220 quilômetros de largura, por 2.220 quilômetros de comprimento, por 2.220 quilômetros de altura. Quando você calcula isso em metros cúbicos, dão 10 milhões de metros. É algo absurdo. 2.220 metros de comprimento, para você ter uma ideia, da cidade de São Paulo até a cidade de Fortaleza. Pense num tamanho, a distância esta é a cidade santa. E pelo que eu calculei, como ela também tem altura para cima e para os lados, cabe todo mundo lá dentro, viu? Todos aqueles que já foram, os que estão aqui e aqueles que ainda hão de vir. Tem um lugarzinho lá para o seu pai, para sua mãe, para os seus filhos. Tem um lugarzinho lá para as pessoas que você ama. Alguém acredita que pode ir para lá um dia ainda? Todavia, quando eu estava lendo o capítulo 21, eu encontrei no versículo 2 a seguinte palavra: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, escute agora, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. João disse que a nova Jerusalém, Abner, que descia do céu, era como uma esposa ataviada, pronta para ser entregue para o seu marido. E então eu comecei a imaginar, será que Jerusalém não é muito mais do que nós pensamos? E talvez por isso as 3 maiores religiões do mundo brigam por ela. Você sabia disso? Que em Jerusalém converge as 3 maiores religiões do mundo: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Israel é atacado. 7 de outubro do ano retrasado, o Hamas atacou Israel. Eles atacaram as faixas de Gaza. Às vezes atacam até próximo de Tel Aviv, atacam nas cercanias, atacam perto dos montes, atacam na divisa com as nações, mas ninguém ataca Jerusalém. Por que ninguém ataca Jerusalém? Porque ela é sagrada. A cidade de Jerusalém da terra, ela é sagrada. Só que quando você estuda a história da Jerusalém da terra, você vai chegar à seguinte conclusão: o que os homens viram nessa cidade? Jerusalém foi destruída mais de 27 vezes por guerras violentíssimas. Ou seja, todo mundo quis arrancar um pedaço daquela terra. E quem já foi em Israel? Quem já foi em Israel aqui? Deixa eu ver. Esses aí são testemunhas. Quem não foi e gostaria de ir, recebe a profecia. Eu profetizo que antes de você fechar os olhos no Senhor, você vai conhecer a cidade santa. Pois bem, quem já foi em Jerusalém sabe do que eu vou falar agora.
A gente chega naquele lugar e você espera o ó concur, um ponto fora do lugar, e você encontra uma cidade que tudo nela acaba machucando a gente que é do ocidente. O sol é extremamente quente, as pedras são muito brancas, a água é saloba, a comida não é boa, a não ser lá no hotel que você fica, que você vai de manhãzinha para tomar um café da manhã, tem até feijão feito. Você saiu de dentro do hotel onde hospedam os estrangeiros, você não consegue comer bem. Você vê Jerusalém no meio do nada, perto de lugar nenhum, cercada com 7 montanhas, e você se pergunta, por que destruíram Jerusalém tantas vezes? Tem algo de divino naquela terra, tem algo extraordinário. A primeira vez que a Bíblia fala de Jerusalém, poucas pessoas percebem, é quando Abraão, lá saindo de Ur dos Caldeus, encontra por aquela terra um tal de Melquisedeque, um sacerdote sem genealogia, um tipo e uma figura de Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que Melquisedeque era rei de Salém. Salém ou Seilem é paz. Daí Jerusalém ou Jerusalém. Jerusalém também é chamada de Sião. Todas as vezes que você ver a palavra Sião na Bíblia, ela está falando de Jerusalém. Então Jerusalém é chamada de Salém, de Sião e de Jerusalém. A palavra Jerusalém significa a habitação da paz. Por que que as pessoas tentam contra aquele lugar? Porque todos os grandes imperadores lutaram contra aquele lugar. Talvez eles nem sabiam o que estavam fazendo, mas o diabo, esse sempre soube. Aquele lugar é muito mais que um espaço geográfico. Ele aponta para algo muito maior. Se pelo que eu entendo da Bíblia, no capítulo 21, verso 2, o Apocalipse, João dizendo que a Nova Jerusalém é como uma esposa. Eu posso usar aqui na língua portuguesa aquilo que nós chamamos de metonímia. O que é metonímia, pastor? É uma figura retórica. Jerusalém é uma figura da igreja de Jesus de Nazaré. Vou falar de novo. Jerusalém é uma figura da esposa do Cordeiro de Deus, que um dia vai estar com ele para todo sempre. Assim as outras religiões, como o Islã e como o judaísmo, talvez se arvorem disso também. Ao saber que Jerusalém é esse pedaço tão santo, talvez eles também tenham pensamentos como os nossos, mas nenhum se parece com o nosso, porque nós acreditamos que nós somos a noiva do Cordeiro de Deus. Quem aqui é a noiva do Cordeiro de Deus? Quem estava aqui ontem ouviu o pastor Júnior pregar sobre isso? Eu acredito no arrebatamento da igreja. Eu acredito que eu estou aqui falando para os remanescentes. Eu acredito que muitos dos que estão aqui me ouvindo pregar não vivenciarão a morte. Eu acredito que muitos que estão aqui terão seus ouvidos afinados no diapasão do Espírito Santo. Eu acredito que Jesus já está de pé. Eu acredito que Ele já está em uma sala, colocando a roupa de noiva e os anjos dando as últimas arremates nas suas vestes. Eu acredito que numa sala do lado está Deus Pai olhando para um relógio invisível que só Ele conhece os ponteiros, e Ele dizendo aos anjos, está quase na hora. Eu acredito que bem próximo a esse palácio, na escadaria, Otone, tem lá um arcanjo sentado com uma trombeta de ouro na mão, pulindo ela, dizendo, é só dar ordem, chefe, para se cumprir o que Paulo diz, que dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor Jesus nos ares. E se a trombeta do arrebatamento tocar daqui 5 minutos, e daqui desta linda festa apenas 2 crentes subirem, um sou eu, quem é o outro? Vem comigo, deixa eu ouvir. Jerusalém. E aí então eu comecei a pensar com a minha mente de pregador, se Jerusalém é uma metonímia da igreja, ou seja, se ela é uma figura retórica que aponta também para a igreja, Jerusalém pode nos ensinar muito. E para falar dos ensinamentos que eu tenho a dar, eu tenho que voltar no tempo. Então aperte o cinto, porque vamos decolar. Temos que compreender como foi que Deus levou o seu povo para dentro dessa cidade de Jerusalém. Não foi há 1000 anos atrás com Davi, quando ele tomou conta da cidade de Jerusalém pela primeira vez, expulsando os jebuseus de lá. Tudo começa bem antes, começa na Mesopotâmia, quando Deus escolhe Abrão, depois transforma o seu nome em Abraão e tira ele daquela terra e o leva para uma terra que Deus ainda lhe mostraria. De Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó vem os seus 12 filhos. Jacó com seus filhos vão parar no Egito.
E depois de 430 anos aprisionados no Egito, Deus levanta um judeu corajoso chamado Moisés. E é Moisés quem, com mão forte, começa a enfrentar Faraó para arrancar o povo de dentro do Egito. Cada vez que Moisés vai a Faraó, ele diz: deixa o meu povo ir adorar. Moisés não diz: deixa o meu povo sumir daqui. Moisés só diz: deixa o meu povo sair daqui para adorar. E Faraó não deixava o povo sair para adorar. Na primeira vez não deixou, na segunda não deixou. E nós conhecemos as 10 pragas que vieram sobre o Egito. E somente na última, na pior, na praga capital, onde todos os primogênitos do sexo masculino, tanto de homens quanto de animais, foram mortos. E aí então Faraó permitiu que Moisés saísse com o seu povo daquela terra. Moisés, na noite anterior, recebeu uma revelação de Deus, que toda a família precisaria pegar um cordeiro imaculado, o seu sangue aspergido nos umbrais das casas, e o cordeiro comido por toda a família ou amigos que se reuniam. Moisés deu uma ordem tão estranha. Ele disse: é para comer o cordeiro inteiro, não é para comer só a picanha do cordeiro. Nem sei se cordeiro tem picanha. Não é para comer só o carrezinho do cordeiro, é para comer o cordeiro inteiro, é para comer as vísceras, é para comer a língua, é para comer o cérebro dele, é para comer todo o cordeiro. E não é para comer em forma de churrasco, é para comer com ervas amargas, é para comer com um pão que não tem fermento, é para se alimentar disso. É um momento de reflexão. E há de ser que nesta noite o Senhor disse a Moisés: a casa que tiver a marca do sangue, o meu anjo não passará por lá. Aconteceu exatamente assim. Os egípcios tiveram a morte e os judeus tiveram o livramento. Quando o Faraó acordou pela manhã, viu seu filho morto e a pandemia de mortos sobre o Egito, desesperado, ele mandou chamar Moisés e disse: tira o seu povo daqui. E Moisés então deu um grito ao seu povo. Só que Deus é tão bom que Deus não deixa o seu povo perder nada. A Bíblia diz que na medida que os judeus se levantavam para sair daquela terra, todos os egípcios começaram a dar para eles ouro, prata e riquezas. Eu nunca vi ninguém beneficiar empregado, muito menos escravo. Era maneira de Deus falar assim: vocês trabalharam 430 anos aí sem carteira assinada, sem nenhum tipo de benefício. Agora vocês estão indo embora e não pode sair de mão vazia. Eles oprimiram vocês, agora eles vão devolver para vocês tudo que foi roubado nesse tempo. O povo saiu de lá com ouro, com prata. De onde foi que eles arrumaram ouro para fazer o bezerro de ouro? De onde foi que eles arrumaram ouro para construir depois o tabernáculo do Senhor? Então eles saíram dali enriquecidos. Assim é a saga dos hebreus. E então, quando eles estão saindo ali daquela terra, a caminho da terra prometida, esse Israel, Israel, Roberto, mude a música. Essa nação que nunca entendeu Deus, uma nação que olharam para o céu e pensaram que Deus era uma espécie de monstro, porque é a única coisa que vem ao meu coração. Imagine você ver Deus fazer todos esses milagres, te tirar do meio da terra onde você foi escravizado, te prometer uma terra de milagres onde mana leite e mel, te tirar com milagres extraordinários como o mar vermelho se abrir e as pragas que aconteceram. Você viu, você participou de tudo isso, para 3 dias depois você pegar o seu líder, colocar ele numa parede e falar: por que você nos trouxe aqui, Moisés? Para morrer no meio do deserto? Lá no Egito ainda tinha sepultura, lá no Egito ainda tinha coisas para a gente comer como alho, bravo, cebola e pepino. Deus não conseguia compreender porque aquele povo era tão ingrato. E talvez aqui esteja o pior pecado de Israel. É claro que quando nós vamos estudar o Israel que é arrastado para dentro de Babilônia, os teólogos vão dizer que os pecados de Israel se baseavam em idolatria, em injustiça para com os mais pobres, em assassinato e não ouvir a voz dos seus profetas e abandono da lei. São isso que os teólogos falam. Mas eu, Marco Feliciano, lá da Roça, tenho outro pensamento. O pior erro de Israel foi um crime que eles cometeram, que é o crime da ingratidão. Vou repetir para todos ouvirem: ingratidão. Não tem um pecado pior do que esse. Por que não, pastor? Porque para todos os outros pecados grosseiros existe uma explicação. O que mata, ele avisa: matei em legítima defesa. O que rouba, diz: roubei para colocar comida na boca do meu filho. O que adultera, diz: adulterei por incompatibilidade de gênio. Todo mundo tem uma desculpa para os seus pecados. O ingrato não tem desculpa. Que
desculpa vai dar o ingrato que você tira da rua, põe dentro da sua casa? Que desculpa vai ter a pessoa que você tira da boca do seu filho, da roupa da sua esposa e doa para a pessoa? E quando você menos espera, a pessoa vem te dar um abraço de tamanduá e finca uma espada, uma faca nas suas costas. Esse é o pecado da ingratidão. Israel foi ingrato com Deus. Israel olhou para Deus e chegou a um certo momento que ele diz: Deus não é Deus, Deus deve ser um Masterchef, porque quer se meter na nossa comida. Porque Deus disse não é para comer qualquer tipo de coisa. Alguém disse não, Deus deve ser um construtor de terno. Como é que chama as pessoas que fazem roupa? Estilista. Deus deve ser um estilista, porque está se metendo na nossa roupa. Ele disse que não é para ter roupa de homem em mulher, nem roupa de mulher em homem. Alguém diz Deus deve ser uma agente matrimonial, porque está se metendo no nosso casamento. Não quer que a gente case com pessoas daqui ou de acolá. Israel não entendeu que Deus estava protegendo eles. Quem lê a Bíblia Sagrada vai entender o que eu vou falar. Quando começamos a Bíblia, de Adão até a Torre de Babel, nós vemos Deus falar com a humanidade inteira. Mas da Torre de Babel para frente, Deus abandona a raça humana inteira. E Deus foca os olhos em apenas um homem chamado Abrão, na terra de Ur dos Caldeus. Há uma explicação para isso. Deus percebeu na Torre de Babel que a raça humana estava tão contaminada que não tinha mais o que fazer. Então Deus procurou com seus olhos na terra um homem e disse: desse homem eu vou trabalhar e cuidar. Dele vai vir uma família que eu vou trabalhar e cuidar. Dessa família vai vir um povo que eu vou trabalhar e cuidar. Desse povo eu terei um modelo para que os outros povos os acompanhem. O que é Israel senão um modelo? Deus queria que a mulher judia, ao andasse pelas ruas e pelas estradas, as pessoas não tivessem dúvida se ela era uma mulher ou se era um homem. Deus queria que o povo de Israel no meio do deserto não sofresse com doenças que viessem com a alimentação de carnes rançosas, com a alimentação de carnes de animais impuros. Deus queria que o povo visse como é que esse povo está tão saudável. Deus queria que Israel fosse um modelo, mas aquele povo não entendeu. A Bíblia Sagrada vai me dizer que Israel, quando entramos por exemplo pelo livro dos Juízes, por 270 anos eles se curvam diante de outras nações. Eles caem, se levantam e caem parecendo bebuns. Quando tudo estava bem, ao invés de adorarem a Deus e glorificá-lo, olha eles pegando o que trouxeram do Egito. Trouxeram do Egito Baal, Astarote, Azera, Marduk, os deuses da Mesopotâmia antiga. Ora, quando tudo desabava, eles pediam perdão a Deus, escondiam os ídolos, não quebravam, escondiam, e Deus por misericórdia ia e socorriam eles. Isso aconteceu por um período de quase 3 séculos, e Deus começou a compreender que esse povo também não tinha mais cura. Então Deus levanta profetas fortes. Deus levanta Jeremias, Deus levanta Isaías. Deus começa a dizer: se vocês não se converterem, eu vou ter que dar a vocês um remédio mais forte. Até agora foi só cibalena, até agora foi Dorflex, e vocês não estão entendendo. Até agora foi só uma microcirurgia dentro do consultório médico. Pelo jeito, eu vou ter que dar a vocês um tratamento mais pesado. Vou ter que dar um tratamento de quimioterapia, de radioterapia. Vou ter que deixar médicos abrirem vocês por inteiro, para vocês entenderem que vocês não são normais, que vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Que eu levantei vocês para serem um modelo daquilo que eu quero que o mundo seja. Eu abro um parênteses aqui para dizer que assim como houve um Israel no Velho Testamento, alguém no Novo Testamento vai nos chamar de novo Israel. Tem teólogos que não concordam com isso, tem teólogos que não fazem comparação entre Israel e a igreja, mas eu faço. Tudo que está escrito no Velho Testamento, o Novo diz: aprenda para vocês não errarem também. Siga os passos, porque quem não conhece o passado está fadado a repeti-lo. E não é que o Israel da Bíblia Sagrada não seguiu os exemplos, e não é que o Israel do Novo Testamento também não seguiu os exemplos. Quando eu falo de Novo Testamento, quando eu falo de igrejas que se perderam, eu não preciso falar do século 21, é só voltar dentro da Bíblia Sagrada. No livro de Apocalipse mesmo, no capítulo 3, verso 20, tem um versículo, grande pregador, que todas as vezes que eu era criança, eu pregava no meio do culto ar livre, com o microfonezinho na mão, dizendo: ei pecador, assim diz o Senhor para você, Apocalipse 3 e 20, eis que estou à porta e bato, pastor Ítalo. Se você ouvir a minha voz, eu entrarei aí dentro e cearei com você, você será comigo. Eu preguei isso para o pecador. Eu ainda dizia: a batida na porta é o seu coração. Enquanto você está vivo, Deus está te chamando. É bonita a interpretação, é até de uma simples hermenêutica, mas o texto sagrado não está falando isso. O texto de Apocalipse 3 e 20 tem endereço, é uma igreja que está na Ásia.
Respire. Uma igreja fundada no alicerce da palavra. Uma igreja fundada por apóstolos. Não é uma igreja como nós que viemos, sabe Deus de onde, nem sabemos direito para onde vamos. Uma igreja que foi fundada por aqueles que andaram ao lado do Salvador, que foram testemunhas vivas dos seus milagres. Jesus está na porta de uma igreja batendo, dizendo: eu estou aqui na porta tentando entrar. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Olha, você não entendeu ainda. Eu estou falando que já na Bíblia Sagrada, não precisamos sair da Bíblia, não precisamos atravessar o primeiro, segundo, terceiro século. É só entrar na Bíblia. Já tinha naquele tempo igrejas apóstatas, igrejas fundadas no nome dele, alicerçadas no nome dele, levavam o nome dele, mas ele não podia entrar lá dentro. E agora eu tiro um chicote de 5 metros. Eu estou cansado de pregar para zumbis. Vou falar de novo. Eu acho que eu posso falar. Como eu comecei pregando crianças, se você pegar os vídeos dos Gideões mesmo, de 10, 20, 30 anos atrás, você vai ver uns Gideões que hoje nós não temos mais. E alguém vai falar: por que mudou, pastor? Não foi Deus que mudou, nós mudamos. A nossa forma de adorar mudou, o nosso estilo de música mudou. Nós queremos nos modernizar. Devemos e podemos, só não podemos mundanizar. Nós queremos uma coisa diferente. Eu sou da época que a Valquíria de Oliveira começava a cantar aqui. A gente não entendia nada do que ela cantava, mas a gente sentia tudo que ela falava. Daqui a irmã Lauriette, quantas vezes cantou louvores aqui que nos levou até o céu, e nós fomos e voltamos 10 vezes e nunca nos cansamos. Aí de repente modifica-se toda a música. Eu sei que você é um crente moderno, por favor não me espanque, perdoe a minha barba branca, tá? Eu sou mais velhinho. Eu sei que você gosta da música do tal do worship. É assim que fala? Tem que fazer biquinho, worship, né? O que é worship, pastor? Para mim worship é aquele louvor em slow motion. Sabe o que é slow motion? Câmera lenta. Começa a música e a pessoa começa a adorar assim, ó. Parece o Neo do Matrix. Você pode gostar do worship, você só não pode concordar, porque um dia desse eu assisti um debate dessas bandas de worship dizendo assim: não, os assembleianos não adoram, nós somos adoradores. Por que não? Porque o estilo deles é forró, o estilo deles é isso e aquilo. Ah, se eu tivesse lá. Ah, se eu tivesse lá. Eu ia falar para eles: então só vocês são os adoradores, porque vocês cantam baixinho, porque vocês cantam olhando para o trono, porque vocês cantam e ficam repetindo um monte de vezes. Quer dizer que nós que cantamos foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Quer dizer que nós não somos adoradores. Quer dizer que quando nós cantamos aqui um louvor antigo, como cantou aqui o Emerson e nos arrebatou, isso não é louvor? Por favor, vai encontrar um tanque cheio de roupa suja para lavar. Adoração verdadeira não tem a ver com o estilo musical, tem a ver com a fé que está dentro do adorador e com o impulso que ele tem para louvar. Por que zumbis, pastor? Porque ultimamente eu ando pregando em lugares que eu tenho que ficar jogando fogo no povo e ainda não funciona. Porque aí meia dúzia de desavisados faz um cortinho na internet e coloca lá e ficam tirando sarro na gente. Tiram sarro dos nossos pulos, tiram sarro das nossas coreografias espirituais. Ah, se eles soubessem onde estão tocando. Eu falei aqui quando era menino: não toque num crente cheio do Espírito Santo. Não toque em um adorador verdadeiro. É a mesma coisa que você enfiar a mão numa caixa de maribondo. Se você não entende porque que o irmão do seu lado ficou em pé agora, se você não entende porque o maluquinho ali está fazendo assim, se você não entende porque alguém está pulando, fecha o olho e fica quieto. A pergunta que eu faço é: se você não gosta, por que você veio aqui? Se você não gosta, vai para outra festa. Tem várias tribos, tem lugar onde você vai, você tem direito até a dormir no culto. Dia desses eu preguei na Europa e numa igreja, na entrada da igreja, na porta, tinha uma sala para fumantes. O culto fica entediado, as pessoas levantam, vão lá e fumam. Você quer ter igreja para tudo quanto é gosto, mas se você é um crente raiz, vou falar de novo, se você é um crente raiz, se você é um pentecostal verdadeiro,
Você não pode ter senões a respeito do poder de Deus. É claro que vão tirar sarro, é tudo que o diabo quer. O diabo quer que as pessoas fiquem com vergonha da sua fé. O diabo quer que a senhora não se alegre mais aqui. Só para a senhora, deixa eu te lembrar, quando a senhora entrou na igreja estava depressiva, a senhora estava querendo se matar, o marido te batia, a senhora era uma mulher quietinha, aí foi subir um monte para orar, se envolveu com esses crentes de oração e ficou valente. Começou a bater o pé no chão, a dar grito, a dar golpe de karatê. A sua psicóloga não sabe o que aconteceu e nunca vai saber, porque Deus destravou você por dentro. O que te destravou? Esse movimento pentecostal. Aí agora vem esses almofadinhas quererem falar de nós. Vem pastor, mas vocês são fanáticos. Nós assembleianos somos fanáticos, é isso que estão falando? Deixa eu falar com você que não é assembleiano e é dessas igrejas que não gosta de barulho. Fanático é você, seu infeliz, que quando o seu time está jogando bola contra um outro time e você vê 22 homens com a perna rapada chutando uma bola, quando ele faz gol, você grita, se desespera, xinga, beija a pessoa, se fantasia. Isso é fanatismo. Aqui eu prego para um time que nunca perdeu um jogo. Nós estamos ensacando Satanás. Esta é a igreja. Me deixe falar agora com os teólogos. Qual câmera vai me jogar para o telão? Você, teólogo, permita-me falar com você. Não me importa a sua linha de raciocínio armeniano, calvinista, pré, pós, milenista, não me importa. Reformado, anglicano, ortodoxo, católico, carismático, evangélico, pentecostal, neopentecostal, não me importa a sua tribo. Aqui na Bíblia Sagrada nós temos dois momentos para o Pentecoste. Dois. Um com homens iletrados, um com analfabetos, e um com o maior de todos os eruditos do Novo Testamento. Falarei de novo. E um com o maior erudito do Novo Testamento. O primeiro Pentecoste, ou o original, temos lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Quem é que está ali? Os homens iletrados. Como é que o senhor sabe disso? Atos capítulo 4. Ouviram Pedro pregar e falaram: não são pois esses homens iletrados? Não são pois esses homens incultos? Como pois os ouvimos falar com tamanha eloquência? Meu amigo, não foi só eloquência. Eu queria que os senhores me explicassem como é que um homem pescador que não sabe ler nem escrever recita de Atos 2 até Atos 4 quase 20 textos do Velho Testamento de cor. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Eu queria que algum erudito me explicasse como é que Pedro repita quase 20 textos de cor do Velho Testamento, se ele era analfabeto e não era um religioso profundo, era um pescador. Como é que Pedro, quando viu o povo falar que os crentes estavam bêbados, saltou no meio da multidão e disse: aqui não tem ninguém bêbado. O que está acontecendo aqui foi o que foi predito pelo profeta Joel, que disse: há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. Me diga, no Pentecoste o Senhor se revelou para homens e mulheres iletrados, sim. E aqui eu faço um agravo. Alguém me arruma um lenço, por favor? Por favor, tá limpinho, né, Emerson? Olha, é verdinho ainda. Obrigado. Combina com o terno que eu ganhei do J. Oliveira, lá da Bahia. Reclama para ele que é ele que me deu esse terno cor de pistache aqui. Eu quase não saí do hotel por causa dessa. Mas cavalo dado a gente não olha os dentes. Mas vamos lá. Voltando a falar, tá na moda, pastor Zilmar? O senhor gostou? Vou mandar fazer um para o senhor dessa cor. Vamos, o senhor está me comparando com os ciganos ali. Está falando que nós estamos tudo colorido aqui. Isso aqui é uma festa, é uma festa. Senhor? Decoração. Agora o pastor Zilmar é mais inteligente do que eu. Obrigado. Voltando. Quando eu vejo ali em Atos dos Apóstolos o Senhor se revelando para aqueles homens iletrados, eu entendo, porque muitas pessoas falam assim: o poder do Pentecoste é só para igrejas onde os crentes só têm 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante.
A maioria é analfa de pai, o que sobra é beta de mãe. Analfabetos dizem isso. Tudo bem, com base nisso, se fosse uma doutrina, estava fixada, mas não é isso. Porque logo depois, Deus levanta um certo Saul de Tarshite, conhecido como Saulo de Tarso. E é Saulo de Tarso, que tem como nome grego Paulo. É ele que vai ter um encontro ali no caminho da cidade do caminho para Damasco, a cidade mais antiga do mundo, com a glória do Senhor Jesus. É ele que vai receber uma visitação, vai ficar cego, depois vai ficar curado da cegueira, vai receber a unção do Espírito Santo. E é Paulo quem vai sistematizar a nossa fé. Não existe cristianismo sem Paulo. Sem Paulo a nossa fé seria uma fé mista, um judaísmo cristão ou um cristianismo judaico. É Paulo quem separa a nossa fé e depura ela e purifica ela. Por que eu estou dizendo isso? Porque é Paulo, o erudito, poliglota, homem de duas cidadanias, romana e judia, um homem da aristocracia judaica, um homem que tinha sangue azul, advogado. É esse homem que vai dar um ensinamento sobre o poder do Pentecoste. É ele que vai sistematizar e transformar em doutrina. É ele que no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios vai dizer: existe um armário no céu, e esse armário tem 9 prateleiras. Em cada uma das prateleiras há um dom sobrenatural. Em cada uma das prateleiras há um dom extrasensorial. Há um dom que o dinheiro não compra, que a terra não pode receber por sua própria força. Há um dom que quem dá tem nome: Espírito Santo. Ah, você não entendeu? Vou falar de novo. É Paulo, o erudito, que vai dar um ensinamento sobre o poder do Espírito Santo. Nenhum dos outros apóstolos experimentou os 9 dons espirituais. Os analfabetos não experimentaram todos. Pedro foi o que mais experimentou os dons. Eu vejo Deus usar ele na operação de maravilhas, quando a sombra dele passa e levanta e cura os doentes. Eu vejo Pedro receber a palavra da ciência ou do conhecimento, quando ele recita os versículos sem ter estudado eles, porque é isso que eu entendo, 20 vezes citando o Velho Testamento, capítulo 2 ao capítulo 4 de cor. Um homem iletrado é a palavra da ciência. Eu vejo Pedro curar enfermos. Eu vejo Pedro com o dom de discernir espíritos, quando ele vai falar com Ananias e Safira e vê que eles estão mentindo. Pedro foi o que mais foi usado em dons. E esse que mais foi usado em dons nunca experimentou os 9. Para quem Deus deu a plenitude do Pentecoste? Para um poliglota, para um homem que tinha um anel de formatura no dedo, para um homem de dupla cidadania, para um homem que usou a sua inteligência para chegar até Roma e foi pregando o evangelho com a força, uma violência tão grande que ele sozinho acabou com a religião da Grécia. Pelo menos aquela irmã entendeu. Vou falar de novo. Um homem baixinho, 1,5 metro de altura, uma cabeça desse tamanho, há quem diga que era caolho e manco de uma perna, entrou em Atenas gritando: eu sou sacerdote do Deus desconhecido. Um homem que deu na cara dos epicureus, deu na cara dos estoicos, um homem que vomitava a sabedoria. Foi para ele, Abner, que Deus deu a plenitude do Pentecoste. Portanto, a esses teólogos eu digo assim: o Pentecoste não é dado àquela igrejinha lá do interior, porque as pessoas lá não sabem ler nem escrever. Não é isso. O Pentecoste não é dado para cá, ele é dado para cá. Vou falar de novo. O Pentecoste não é dado por muito estudo, é dado por necessidade e crença. Tanto que os nossos pais assembleianos, quando a gente entrava numa Assembleia de Deus, a primeira coisa que falavam: busca o Espírito Santo. Eu me lembro que a primeira vez que falaram para buscar o Espírito Santo, eu fiz o sinal da cruz. Eu aqui, eu tenho que receber um Espírito. Mas não é do jeito que você está pensando, não. Quando me ensinaram, eu falei: tá, e como é que eu recebo essas línguas? Ele disse assim: dá glória. E eu falava: como? Glória. Eu disse: glória. Eu falei: não recebi. Diz: dá mais. Glória, glória. Não recebi. Diz: dá mais. Glória, glória, glória. Não recebi. Dá mais. Glória, 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 glória. Não recebi. Dá mais. Glória, 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 glória. Não recebi no primeiro dia. Busca no segundo. Busca no terceiro. Busca no quarto. Eu sei que em 2 semanas já não tinha voz de tanto da glória, até que o céu abriu em 2 partes e Jesus me batizou com o Espírito Santo. O Senhor pode batizar com o Espírito Santo aqui dentro nessa noite, mas é muito difícil. Pergunte por quê. Olha a criatura do seu lado agora, mas pega ela de surpresa. Como é que Jesus vai batizar essa criatura mascando essa desgraça desse chiclete? Como é que Jesus vai batizar essa outra criatura que está me olhando com a cara feia, parecendo que foi batizada num pote de vinagre?
Como é que Jesus pode batizar você se você está numa festa pentecostal, a maior festa pentecostal do mundo, e está aí de braço cruzado, mão no queixo, olhando para o céu, filosofando? Como é que Jesus vai te batizar se você não abre a boca nem para respirar? Fica aí com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto. Quer ver Jesus te batizar com o Espírito Santo? Sai da terra comigo. Como, pastor? Sei lá, entra no manto do mistério. Pastor, mas eu estou em Camboriú, eu sei. Fecha o olhinho e lembra que você estivesse no monte. Me imagino que você não está ouvindo essa música do Roberto, não. Imagino que você está ouvindo Divisa de Fogo, Varão de Guerra. Ele chegou na terra, ele chegou para guerrear. Pensa que você está ouvindo a música da irmã Lauriette do Elias. Esses são os dias de Elias. E aí, por favor, esquece quem está à sua esquerda e à sua direita, à frente e atrás. Porque quem fala de você não paga as suas contas. Quem fala de você não vai te visitar quando você está doente. Quem fala de você não te ajuda quando você precisa. Então para de olhar para a terra e foque no céu. Ah, Israel! Ah, povo de Deus! Não destes ouvidos aos profetas. Quantas vezes, pastor Júnior Trovão, nesse púlpito eu vi Deus falar: igreja brasileira se converte, igreja brasileira se dedica às missões, igreja brasileira se santifica. E as pessoas acharam que era uma brincadeira. E de repente aconteceu conosco o que aconteceu com Israel no ano 587 a.C. Nabucodonosor invade a Terra Santa. Por 1 ano e meio ele cercou Jerusalém. Interessante, pastor Júlio. Ele não cercou outras cidades pequenas, ele cercou Jerusalém. Por 1 ano e meio não entrou comida na cidade. As pessoas começaram a morrer de fome dentro da cidade, até que se entregaram. Nabucodonosor entrou pela porta da frente. Das 12 portas, não sei qual delas, ele entrou pela porta da frente. A primeira coisa que ele fez, colocou fogo no templo. Depois que colocou fogo no templo, a Bíblia diz que ele despedaçou a muralha que cercava Jerusalém. E agora que o templo está queimado e a muralha está destruída, o povo ficou vulnerável. Porque diferente dos outros povos, qualquer imperador iria no palácio, arrastaria o rei para o meio da rua, tiraria a coroa dele e disse: eu prendi o seu rei, vocês estão presos. Nabucodonosor estudou a filosofia dos judeus e sabia que, embora eles tivessem rei humano, Israel ainda acreditava no rei dos reis. E como é que você destrona Deus de uma nação? Vá no símbolo religioso deles, entre no templo, queime o templo, roube os utensílios sagrados, mate os seus sacerdotes. E quando o povo viu que Deus não defendeu a sua própria casa, o povo se entregou. Eu imagino um olhando para o outro dizendo: aconteceu isso no tempo dos juízes, é só a gente chorar um pouquinho, Deus vai perdoar a gente. Foram levados em 3 levas para dentro de Babilônia. A primeira leva, 1 milhão de pessoas. Na segunda leva, mais 1 milhão de pessoas. Tiraram das cidades os meninos inteligentes, aqueles que tinham conhecimento. Nessa leva vai Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Ezequiel vai no meio desta leva. Israel agora está aprisionado. E detalhe, Jerusalém está destruída e desguarnecida. Ela não ficou vazia. Deixaram lá os pobres, deixaram lá os caravélicos, deixaram lá aqueles que já não tinham mais nenhum tipo de aptidão para sobreviver. Os que foram para a Babilônia perderam a ânsia, a vontade de viver. Você vai encontrar nos Salmos alguém dizendo assim: ei, cante um cântico de Sião para nós. E você vai ouvir os judeus falar: como podemos cantar um cântico em terra estranha? Não há mais ânimo em nós. Passaram-se 10 anos,
20 anos, 30 anos, 40 anos. Os que foram levados para lá adultos começam a morrer, sem esperança. Não viram mais Sião, não viram mais a cidade, não viram mais a sua glória, não ouviram mais a voz do Eterno, não viram a nuvem, a Shekinah da sua glória. Eles perderam tudo. Até que 70 anos depois, o rei Ciro, líder dos Medo-Persas, entra dentro da terra de Babilônia e destrona o rei que ali está como imperador. Ciro se assenta no trono e governa aquele mundo, e recebe uma junta de judeus que se aproximam dele e diz: o Senhor foi escolhido pelo nosso Deus para nos mandar embora para a nossa terra. A história diz que Ciro disse: eu não conheço o seu Deus. E alguém diz: mas o nosso Deus conhece o Senhor. Vocês têm prova. Abriram para ele o livro do profeta Isaías, capítulo 44 e 45. Os últimos versículos do capítulo 44 e o primeiro do capítulo 45. Está escrito lá que digo de Ciro: é o meu pastor e fará tudo que me apraz. Eis que pus diante de ti uma porta aberta, Ciro, que ninguém pode fechá-la. Interessante é que o livro de Isaías foi escrito 200 anos antes de Ciro nascer. Aquela irmã ali entendeu. Vou falar de novo. Ciro não havia nascido, a mãe de Ciro não havia nascido, a avó de Ciro não havia nascido, e Deus já conhecia ele. Não, eu vou falar de novo até os crentes entenderem. No livro do profeta Isaías, capítulo 44 e 45, tem um nome ali que não é judeu, aparece o nome Ciro. O livro foi escrito 2 séculos, 200 anos antes de Ciro nascer. Era Deus dizendo: eu levo o meu povo para o cativeiro, mas eu não abandono ele lá. Eu levo não para matar, eu levo para curar. Será quimioterapia, será radioterapia, será pancadaria, mas eles vão voltar curados para a terra. Foi a maneira que Deus encontrou de curar aquele povo. E eu fico me perguntando se não é isso que está acontecendo nos nossos dias, se não é isso que Deus está permitindo que a igreja brasileira, principalmente a igreja pentecostal, sofra. Estamos sendo achincalhados nas mídias sociais, estamos sendo perseguidos pelos nossos próprios irmãos. As pessoas debocham de nós por tudo e por qualquer coisa. As igrejas não têm mais respeito. As arrecadações das igrejas caíram mais de 30%. Depois da pandemia, mais de 30% dos crentes não voltaram para a igreja. Um homem de terno e gravata pregando a verdade já não inspira mais confiança. As pessoas nos medem pela régua de todos. Será que não é Deus chamando a nossa atenção, dizendo: ei, o que eu quero de vocês é só um pouquinho mais de atenção. Eu não quero o máximo de vocês, eu quero o mínimo de vocês. O que seria o mínimo, pastor? É você falar para o céu: Senhor, me ajuda, me purifica, me mostra o caminho, tira as escamas dos meus olhos. Se eu estou errado, por favor, me cure. Pastor, onde o senhor quer chegar? Aqui. Se Jerusalém é uma metonímia da igreja, se Jerusalém é um reflexo da igreja, olha o que o diabo faz antes de tocar na igreja. A primeira coisa que ele faz é tocar no templo. O que era o templo? Era o centro da adoração. Depois ele destrói os muros. O que são os muros? São aquilo que protege, impede o inimigo de vir. Só que a Bíblia Sagrada diz em Apocalipse que os muros são fechados com 12 portas, e as portas foram queimadas. E olha que interessante, olha o que eu encontrei. Jerusalém tinha 12 portas: a porta das ovelhas, a porta do peixe, a porta velha, a porta do vale, a porta do monturo, a porta da fonte, a porta das águas, a porta dos cavalos, a porta oriental, a porta da inspeção, e a porta frutífera, e a porta da guarda. 12 portas, cada uma delas apontando para algo profético. Veja só, o que era a porta das ovelhas? Ela ficava perto do templo, era por ali que levavam os sacrifícios. Quando Jerusalém foi tomada, queimaram a porta das ovelhas, e a primeira coisa que fizeram foi tirar o sacrifício do povo. E o povo sem sacrifício não conseguia mais agradar a Deus, pastor Gilmar. E como não agradam mais a Deus, Deus fechou o coração para eles. A porta do peixe, peixe fala de águas, de evangelismo. Peixe é um dos símbolos do cristianismo. Quando se queima a porta dos peixes, Jerusalém não tem mais o alimento que vem do mar.
A igreja, quando se fecha essa porta, não consegue mais evangelizar nem trabalhar. A porta velha, essa aqui é forte, porque ela fala dos marcos antigos, das coisas de antigamente, daquilo que nos faziam tremer e temer, e que hoje já não mexe com mais ninguém. Por exemplo, quando um pastor vinha falar com a gente anos atrás, a gente dizia sim senhor e abaixava a cabeça. Hoje a gente chama o pastor de o cara, a gente mede ele por qualquer coisa. Havia santidade dentro do culto, a gente ficava esperando o momento que a profecia seria dada. Eu estava pregando em uma igreja dia desses, o Roberto estava comigo com um ponto de ouvido, e a banda que estava tocando com ele não percebeu que não desligaram o ponto de ouvido, e eles ficaram falando, eu pregando e eles debochando, um dizendo, se eu vou ali agora cair endemoniado, você vai lá e me expulsa. Durante o culto, as pessoas brincando de culto, as pessoas debochando de quem prega, debochando de quem canta. Isso aqui não é uma casa de espetáculo, e lá onde você está também não é. Aqui não é um lugar onde você aplaude quando gosta e vaia quando não gosta. Isso aqui não é um comício político. Aqui não é a casa da mãe Joana. Aqui ainda é a casa do eterno Deus de Israel. Se é a casa do eterno Deus de Israel, temos que ter mais compromisso. A porta do vale, o que é a porta do vale? É a porta do choro, do sofrimento, da humilhação. Não há mais humildade. As pessoas entram dentro da igreja com o nariz empinado e continuam assim. Não querem ser repreendidas, não querem ser ensinadas, e ainda avisa o pastor, se pegar pesado eu vou para a igreja ali do lado, e se o pastor do lado pegar pesado eu vou para a igreja do outro lado. E daqui a pouco a pessoa vai e abre uma igreja para ela, porque no Brasil é mais fácil abrir igreja do que abrir boteco. A porta do monturo, ai meu Deus, era a porta por onde Israel tirava o lixo e jogava no vale de Rinom. Quando queimam a igreja, quando o céu começa a se fechar sobre nós, o lixo não sai mais e fica entulhado no nosso meio. E aí alguém pergunta, por que não tem cura? Por que o Espírito Santo não desce? O Espírito Santo vai descer num lugar onde tudo está podre. O Espírito Santo vai conseguir descer num lugar onde as pessoas não têm mais pureza nem santidade. Você pode não acreditar no que eu estou falando, mas isso está acontecendo. Ninguém mais dá satisfação a nada e a ninguém. As pessoas se tornaram donas do seu próprio nariz. Sendo donas do seu próprio nariz, levam a vida lá, vão ter. Não querem o Cristo da cruz, querem só a bênção que vem dele. Quando alguém começa a apertar um pouquinho, a pessoa espana, vai para cá, vai para lá, aí se desvia, aí fala que é desigrejado, e aí passa a perseguir a igreja. Pessoas que não foram curadas a sua alma. Nesta noite eu profetizo um avivamento, eu profetizo uma restauração. A porta da fonte fala sobre a renovação do Espírito Santo. A porta dos cavalos fala sobre batalha espiritual, porque os cavalos é que levavam eles para a guerra. A porta oriental era a porta por onde o Messias haveria de entrar, e todas as outras portas. Quando Jerusalém foi sitiada, primeiro destruíram o templo, a adoração. Depois destruíram o muro, aquilo que cercava, que protegia. E depois destruíram as portas. Olha aqui, diga templo, muro, portões. De novo, esses três: templo, muros e portões. Nossas igrejas estão desguarnecidas. Primeiro, porque a nossa adoração está minguada. O templo fala de adoração. As muralhas falam dos ensinamentos bíblicos. Ensinamento profundo. Não, vem aqui que você vai receber, vai ganhar, você vai chegar lá, você vai dar certo. Não aquela pregação onde alguém olha para você e diz assim: ô lindinho, fofinha, coisa fofa. Altar não é picadeiro, e pregador não é palhaço. E vocês não são uma plateia que precisam ser avivadas, animadas. Vocês são a noiva do Cordeiro de Deus. Precisamos resgatar tudo de volta. Agora preste atenção, porque eu vou tentar acelerar aqui. Quando eu leio a palavra do Senhor, eu fico extremamente apaixonado, porque a minha Bíblia Sagrada vai dizer que mais tarde, depois dos 70 anos cumpridos, Deus vai levantar alguns homens. O primeiro deles é Zorobabel. Diga comigo, Zorobabel. Deus leva Zorobabel lá para a terra, porque Ciro, quando toma conta do reino, ele dá liberdade para o povo voltar para Jerusalém. E a primeira leva vai com Zorobabel. E Zorobabel, a primeira coisa que fala é: vou levantar o templo de Deus. A primeira coisa para resgatar Jerusalém foi levantar o centro de adoração.
Ele começou a levantar o templo, e não é que veio gente para atrapalhar ele. Pararam a construção do templo por um período. Foram 20 anos para levantar um templo. Depois que o templo estava levantado, Deus levanta um homem chamado Esdras. Diga comigo, Esdras. E Esdras resgata a lei. A Bíblia Sagrada diz que Esdras levou para dentro de Israel o livro sagrado. Teve um dia que ele começou a ler a palavra. Era logo que o sol estava nascendo, e todos ficaram de pé ouvindo. A Bíblia diz que ele leu até o meio-dia, e as pessoas choraram e diziam para ele: continua nos ensinando. Esdras pegou vários sacerdotes e escribas e colocou no meio do povo com grupinhos, e eles foram ensinando e foram trazendo o povo de volta à revelação. E por último, houve a queima dos portões. Ou seja, quando os portões foram queimados, foi-se embora tudo aquilo que dava acesso a Jerusalém. Agora Deus vai levantar Neemias. E é Neemias quem vai reconstruir não apenas o muro, mas usar as tribos de Israel para levantar os portões. E cada vez que um portão era erguido, Jerusalém era fortificada. Cada vez que um portão era posto de pé, Jerusalém voltava a brilhar. E depois desse período, Israel viveu o melhor tempo da sua história. A minha oração nesta noite, nesses 40 anos de festa, é que Deus levante aqui e aqui Zorobabéis, Esdras e Neemias. Falarei de novo: que Deus levante entre nós Zorobabéis. Que Deus levante homens e mulheres para resgatarem a adoração verdadeira, o Pentecoste pleno, sem nenhum tipo de ressalvas. Que possamos voltar a adorar a Deus na beleza da sua santidade, como fazíamos antigamente. Que Deus levante Esdras, que Deus levante pastores que ensinem a palavra e que tragam de volta o resgate. Voltando, os adoradores que Deus levantará como Zorobabel, não é apenas para erguer o templo, é para trazer de volta a adoração plena dentro do templo. Que tipo, pastor? Se na sua igreja o culto começa e os crentes não estão de joelhos dobrados, comece a puxar a orelha deles e vá até o seu pastor e diga para ele: nossos pais fundadores nos ensinaram que culto começa em casa. Chegamos à igreja, dobramos o joelho para orar. Resgatar princípios. Não podemos abandonar princípios. Pastor, o que é que adianta eu ficar de joelho dobrado? O que é que adianta? Vai te livrar do seu TikTok por pelo menos uns minutos. Vai te livrar da ansiedade e vai te treinar para orar, porque você nem orar sabe mais. Começa a orar, não dá um minuto, já terminou as palavras. Você não treina. Quando levantamos o templo de volta, levantamos o louvor verdadeiro e a oração profunda. Vai haver um avivamento na sua casa. Vai haver um avivamento na sua paróquia. Vai haver um avivamento nessas 176 caravanas que vieram. Esses ônibus vão voltar incendiados para o Brasil. E por onde um gideonita passar, vai haver um avivamento. Já estou terminando. Deus levantará outros Esdras, homens que pegarão a palavra e lerão ela na íntegra, e interpretarão ela como tem que ser interpretada, jogando na lata do lixo esse espírito maligno dos dias em que estamos vivendo, que a ciência e a filosofia insistem em dizer que é um tempo de pensar. Chamam a pós-modernidade ou a pós-verdade de um tempo onde as pessoas querem questionar. Traduzem isso por relativismo. Chega de relativismo. Em nome do relativismo, pregadores ungidos do passado estão dando entrevistas em podcasts dizendo assim: temos que reinterpretar a Bíblia. Temos que trazer a Bíblia para o nosso tempo e inserir os nossos irmãos homossexuais dentro dela. Temos que falar para eles que Malacói, que vontade de dar um cascudo na cabeça deles. Relativizam tudo, estão enganando as pessoas. O falso ensinamento. Posso dar uma palavra para vocês? Vai me custar caro, mas posso falar? Pior do que um feiticeiro dentro da igreja, caindo endemoniado, é alguém que se diz pastor e coaduna com os erros do povo. Pior
do que um herege, assumidamente herege, é aquele que vai pregar para o povo, ajunta multidões e só abençoa o povo. São como profetas de Balaão, só liberam palavras de bondade. Você vai chegar, você vai conquistar. Isso não é pregação, isso aí tem outro nome, chama-se autoajuda. E a igreja do Senhor não precisa de autoajuda, ela precisa da ajuda do alto. Precisamos resgatar o que estamos perdendo. Pastores, ensinem na sua igreja a proteger as famílias. Nossas famílias estão sob ataque. Temos a família tradicional, que é muito mais do que tradicional. Ela é a família primeira, ela é a família ancestral, é a célula máter da sociedade. Um homem, uma mulher e os filhos que advêm dela. Ah, pastor Marco, mas e as outras famílias? Existem, eu não fecho os olhos, mas são chamadas de arranjos. Arranjo familiar. O que é um arranjo? É uma coisa que você vai adaptando. Nós não podemos fazer da exceção uma regra. É o contrário, é da regra para a exceção. Não somos nós nos adaptarmos àquilo, são eles que têm que se adaptar a nós. Mas a nossa falência, a falência da nossa fé, a nossa covardia, o nosso medo de irmos presos, a vontade de andarmos de bem com todo mundo, agradar gregos e troianos, nos levaram a esse ponto de convergência que não tem mais como voltar. Está aí. Olha o que acontece hoje com as pessoas. Entram dentro da sua casa e tomam a guarda do seu filho. Para isso, não é preciso fazer muita coisa. Basta você provocar angústia na sua criança. E a sua criança estiver lá na escola. Esse dia desse eu fui buscar a Aurora na escolinha dela, minha neta. E lá estava a Aurora. A Aurora estava lá. E a tia, a professora veio em mim e falou: ô pastor, a Aurora não está bem. Eu disse: o que foi? Ela está quietinha num canto. O senhor sabe se aconteceu alguma coisa com ela? Muito obrigado. O senhor sabe se aconteceu alguma coisa com ela em casa? Eu falei: por quê? Não, porque a gente tem que saber tudo. Eu saí dali com a Aurora e fiquei pensando: mundo maldito. Quando votaram lá em Brasília a lei da palmada, alguém lembra? Patrocinada pela rainha dos baixinhos, Xuxa, que buscou lá na Suécia com a rainha Silvia da Suécia, estamos falando memória, o país mais progressista da Europa. Trouxe para cá um projeto de lei que diz assim: se a sua criança sentir angústia, o Estado pode vir e tomar o seu filho. Mensure para mim a angústia. Leonardo, o que é angústia? Um choro, a criança está com a carinha fechada, isso é angústia. O Estado pode vir e tomar o seu filho. Por que chegamos a esse ponto? Fraquejamos, fracassamos, fizemos aliança com Satanás, fechamos os olhos, fechamos a boca. Quando deveríamos protestar, falamos: não, a igreja é diferente, a igreja não tem que se misturar com nada. Não tem. Não, mas a política desgraça. Desgraça o quê? A política não é um problema. O problema é quem você manda para a política. A política não é um problema, o problema é o caráter de quem está lá. Você viu aqui vários deputados, pergunte se algum deles apostataram da fé. Eu estou lá há 16 anos, prego todos os anos aqui nos Gideões, nunca faltou óleo sobre a minha cabeça. Me faltaram amigos, muitas vezes por causa de perseguição, porque o povo não entende. Tudo que compra na internet ou na televisão acha que é verdadeiro, não sabe da luta que nós passamos. Mas a perseverança e a força de vontade me fez permanecer até aqui, mostrar para vocês que é possível ser político e continuar cheio do Espírito Santo. E não faltaram pancadas. Então a política não é um problema, o problema está em nós, na nossa fraqueza. A Europa, vai me custar caro de novo. A Europa está sendo islamizada, pastor. A Inglaterra, país de John Wesley, o maior dos avivalistas, o pai do avivamento, tem das suas 10 maiores cidades, a começar por Londres, prefeitos muçulmanos. A Inglaterra de John Wesley, de Charles Finney, de Spurgeon, os maiores pregadores que nós aprendemos nos seminários, está islamizada. Você vai na França, em certo horário do dia, a França para, não importa se é no meio da rua,
Está aqui o pastor Sângelo que sabe disso. Eles tiram das sacolas um tapete, dobram o joelho, onde estiver, e começam a orar. Eu estava aqui no aeroporto de Guarulhos dia desses. Deu a hora da oração deles. Eles não importa quem está perto, eles não têm vergonha da fé deles. Eu olhei aqueles homens ajoelhados dentro do aeroporto e falei: meu Deus, isso aqui é fé. Agora detalhe, pergunte se alguém debocha deles. Vai debochar de um muçulmano, vai. Tenta, só tenta. Lá na França, o jornal Charles Hebdo foi explodido por uma bomba, porque colocaram uma charge, uma figurinha com a cara do profeta Maomé, do jeito que eles não gostaram. Eles não aceitam que ninguém toque na fé deles. E nós cristãos, estamos vendo o nosso irmão apanhando ali, não deixa, não é da minha igreja. Tem outro ali, não, eu não conheço. Somos um povo dividido. Você já parou para pensar que nós somos, segundo o IBGE, o ano que vem 36% da nação, 36% de 200 milhões, quase 80 milhões de crentes. Quantos crentes? O último presidente da república foi eleito com quantos votos, você lembra? 57. Nós temos 80 milhões. Vou falar de novo. O último presidente foi eleito com 57 milhões. Nós somos 80 milhões. Não está entendendo, né? Você não entende porque o jornal bate em nós? Porque tudo com crente vai parar na primeira página do jornal. Eles entenderam o que você ainda não entendeu. Eles entenderam o que os nossos líderes ainda não entenderam, que nós seremos maioria daqui uns dias. E se formos maioria, corremos o risco de um dia termos um presidente da república crente. Quem sabe um puro sangue cheio do Espírito Santo. E ó, se cumprindo a profecia, os crentes indo para o culto no meio de semana com o radinho de pilha ligado só para ouvir a voz do Brasil, que hoje ninguém escuta de raiva, mas aquele dia ouvirão um jornalista falar com a palavra Sua Excelência, o presidente da República Federativa do Brasil. E o presidente da República Federativa do Brasil começará o seu discurso assim: eu cumprimento os compatriotas brasileiros com a paz do Senhor. Escuta, a igreja brasileira, somos a resposta para o mundo. Seremos os últimos missionários antes que o anticristo desponte. O mundo inteiro ama brasileiro, quer seja pela comida, quer seja pelo futebol, quer seja pela música. Onde o brasileiro chega, ele é aplaudido e abraçado. E eu tenho uma resposta profética para isso. Pergunte por quê. Só falo se todo mundo perguntar. Porque aqui ó, nessas veias não corre o sangue de uma única nação. Você vai na Inglaterra, põe 200 ingleses num lugar, você vê todo mundo loiro do olho azul. Você vai nos países nórdicos, a mesma coisa. Vai no continente africano, são todos negros. Vai no continente asiático, você vê os japoneses, os coreanos, todos eles são puros. Você olha para o brasileiro, dá uma olhadinha aí do seu lado. Um é amarelo, um é branco, um é vermelho. Todas as nações do mundo passam pelo sangue do brasileiro. Nós somos a esperança do mundo. Eu não estou pregando só para um povo que veio aqui porque não tinha para onde ir. Eu estou pregando para a geração do avivamento, que levará o evangelho aos quadrantes da terra. Só quem crê nisso, por favor, dê um grito para acordar Camboriú. França, eu uso a França como exemplo, porque a França é o país de onde saiu a esquerda. É lá na França que nasce o termo esquerda. A França de Robespierre, a França dos intelectuais, pastor Reuel. A França, primeiro país do mundo a ter e aprovar o casamento gay.
A França, primeiro país do mundo a aprovar o aborto, e agora colocar o aborto na Constituição Federal. Não é só uma lei como a nossa aqui, uma lei ordinária. Lá está na Constituição, é uma cláusula pétrea. Toda mulher francesa tem direito a abortar o seu filho, não importa em que situação seja. Aqui no Brasil, esse governo maldito em quem muitos crentes votaram, o ano passado aprovou uma lei, a lei da sistolia fetal. Sabe o que é a sistolia fetal? É a mulher chegar no médico e falar assim: eu quero abortar o meu filho, ela dar uma desculpa. A criança tem mais de 5 meses. O médico é obrigado a pegar uma injeção de potássio e dar no coraçãozinho da criança de 5 meses. É isso que acontece hoje. E por que isso acontece? Porque os crentes estão calados, acovardados, amedrontados, ou na sua zona de conforto, cuidando das suas big techs, das suas big igrejas, das suas igrejas modernizadas, das suas igrejas com ar-condicionado, mídia de última geração, música pomposa, com cafezinho na entrada, com sala VIP para quem quer que seja. Não sou contra nada disso, desde que essa igreja pregue a verdade, desde que ela fale a verdade. A França, que apoiou o feminismo, e eu não sou contra o feminismo, eu sou contra feministas, feminazes, mulheres que querem impor de cima para baixo as suas condições sobre nós. Essa França, olha o que aconteceu com ela: aprovou a morte das crianças, aborto. Aprovou o casamento de pessoas do mesmo sexo. Pessoas do mesmo sexo não geram filhos. Estimulam a mulher a buscar todos os seus sonhos. A mulher deve buscar todos os seus sonhos. Todavia, a maioria delas não querem mais ter filhos. Aí você tem uma nação onde a mulher, em busca do seu protagonismo, ela abre mão de algumas coisas, porque não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Não casam. A França é o país que tem as maiores aberrações do mundo. Eles deixam toda a fortuna que tem para pets. E é bonito ver um petzinho bem cuidado. Eu amo cachorrinhos. Mas eles deixam fortunas, porque não tem filhos para quem deixar. Vai marcando aí. Não tem filhos. Casam pessoas do mesmo sexo, não tem filhos. E os que engravidam, autorizam matar. Resultado, não tem filhos. E qual é o maior produto de um país? Não é o que sai da terra, é quem cuida da terra. O maior produto do país é o seu filho. O maior produto da França é o francês. O maior produto do Brasil é o brasileiro. Mas a França não tem filhos. E aí eles olham para frente e dizem assim: quem é que vai trabalhar? Aí eles abrem as fronteiras e vamos trazer mão de obra barata. Vem de onde? Oriente Médio. Aí do Oriente Médio vêm as famílias muçulmanas, famílias extremamente enraizadas na sua religião, que não abrem mão dela por nada, que morrem por ela, que matam por ela. Aí vem um casal de muçulmanos que tem no mínimo 8 filhos. Alguns chegam a ter 15, 16 filhos. Coloque 30 anos, 1 milhão de muçulmanos tendo 15, 18 filhos, e os franceses tendo 1 a cada 3 casais. Qual é o resultado? Não precisa se ganhar almas para o Islã. Eles estão povoando. A França está islamizada, a Inglaterra está islamizada. Portugal é o único país da Europa que cresce no movimento evangélico. 4,5% dos portugueses são evangélicos. Isso porque os brasileiros estão migrando para lá. Jesus está levando brasileiros para lá para abrir igrejas e evangelizar. Fora isso, o continente africano está morrendo. O diabo nos cegando, porque sabe que nós aqui dentro, aí do seu lado, tem uma bomba atômica de Deus. Gideões, pastor Gilmar, vai voltar a despertar paixão missionária. Vou falar de novo. Gideões vai voltar a fazer o coração dos nossos filhos pulsar. Não apenas para serem pregadores aqui, mas para serem pregadores ao redor do mundo. Eu acredito que a África ainda vai ouvir falar de Jesus. Eu acredito que a janela 1040 vai ouvir falar de Jesus. Eu acredito que a China comunista não vai por muito tempo amordaçar os nossos filhos. Nossos filhos entrarão lá e ganharão almas. Eu profetizo um avivamento. Eu profetizo que se os grandes não querem, Deus levantará os pequenos.
Se as grandes igrejas, essas pomposas, não querem, Deus vai levantar aquela igreja na esquina da sua casa. Aquela lá, Jesus foi ali e já volta. Vai derramar sobre ela unção, vai derramar sobre ela glória. Por quê? Porque o Senhor vai resgatar de volta a adoração perfeita. O Senhor vai resgatar a muralha. Nós não deixaremos mais o inimigo minar a nossa cidade. O Senhor vai restaurar as portas. Restaura, 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 restaura. Eu termino agora dizendo que eu creio que nesses 40 anos de Gideões missionários da última hora, como iniciei e termino, termina um ciclo de provação e de privação, e começa a nascer áreas de esperança de novo. A sua caravana vai voltar cheia do Espírito Santo. Nesta madrugada, o Senhor visitará muitos de vocês com sonhos. O Senhor vai acender uma lâmpada no seu ministério de novo. O Senhor vai de novo soprar no nosso ouvido, como cantou aqui o Emerson. Nós gritamos: reaviva, Senhor, a sua igreja de novo. Eu convido todos a ficarem de pé. Eu convido todos a pegarem nas mãos uns dos outros. Se tu estás nesta palavra, me dá um sinal, meu Pai. Onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, que está restaurando o templo do Senhor, levanta de novo, ó Pai. Faz esse coração fumegar. Desperta este profeta mais uma vez. Desperta esta profetisa mais uma vez. Desperta esse ministério mais uma vez. Desperta esta mulher de oração mais uma vez. Se tu estás aqui, Senhor, faz a sua glória cair sobre nós. Afinal de contas, Senhor, eles poderiam estar em qualquer lugar, mas olha eles aqui. Poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. De novo. Poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu. Tua presença me e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Canta, Camboriú.
tua presença. Não me cansarei da tua presença, atraídos. Canta, solta a voz. Não me deixo sem a tua presença, atraídos. Ai, Jesus. Ai, Jesus. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou. Que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Quem acredita em ato profético, levante as duas mãos para o céu e chacoalhe elas. Fique de frente para alguém que está do seu lado, mas não toque na pessoa, só chacoalhe a mão sobre ela. Diga: estamos restaurando as portas. Diga: estamos restaurando as muralhas. Estamos restaurando o louvor. Senhor, coloca na palma dessas mãos uma brasa de fogo, porque o Senhor vai abrir o céu e vai começar a chover sobre nós. Coloque uma brasa de fogo na palma dessas mãos, ó Pai. E onde houver alguém batizado com o Espírito Santo, transforma ele em um condutor de autoridade. Onde eles colocarem a mão deles, coloque a sua. Agora, 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 agora. Coloque a mão sobre a pessoa que está do seu lado. Vai. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva eu posso contemplar. Meu Deus. Batiza, Jesus. Batiza de novo. Cura de novo. Arrebata, Senhor. Arrebata, Senhor. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados e dando glória. Aqui no meio o fogo cai, toda enfermidade não existe, sai pelo santo nome de Jesus. Para terminar, mão direita aqui em cima, chacoalha a sua mão. Diga comigo em nome de Jesus: todos os demônios que lutaram contra a minha vida, contra a minha família, contra a minha igreja, que quebraram os muros, que queimaram os portões, que queimaram o santuário, eu ordeno, venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com autoridade. Eu vou contar até 3, nós vamos jogar no chão e pisar em cima. Depois que pisarmos em cima, vamos adorar a Deus com toda a força da nossa alma, porque você vai profetizar para alguém do seu lado e vai dizer: o Senhor está restaurando a nossa fé. Você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver o que Deus fará na sua vida depois desta noite. 2,5, haverá um avivamento na nossa nação, e o Senhor nos erguerá como a maior nação missionária do mundo, porque Jesus está voltando. 3, jogue no chão, pise em cima. Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas será num
Massuri de Candaraba Xarabaga. Leramasui anderebe candoro de rabas narabacharabacara lamacandoro beharabacalabas. Eu tenho pastores europeus aqui. Tem alguém da Europa aqui? Rápido, vem aqui à frente. Pastor, tem gente aqui de outro país. Pastor Timóteo do Japão está por aí. Os pastores de outros países, venham aqui à frente. Meu amor, minha esposa linda, querida, me dá o meu paletó. Japão, Portugal, só temos esses dois. Angola, Estados Unidos, Argentino, fique aqui. O senhor Beniga está vendo. Fique aqui. Tem mais alguém? Venha, de onde? México, Portugal, mais alguém? Peru, mais alguém? Sobrou algum pregador aqui? Renan, pastor Júnior Trovão, os pregadores que pregaram nos Gideões, a minha memória está muito velha. André, os pregadores, cheguem aqui perto de mim, me ajudem aqui. Aleluia. África, Moçambique. Tem mais algum pregador aqui? Os pregadores, venham por favor. Me perdoe não saber o nome de todos. Emerson, você consegue ligar esse violão de novo aí? Dá para ligar ele? Pronto. Venham. Pastor Diego, os pregadores fiquem aqui por favor. Nós vamos orar por esse povo. Vamos orar para vocês levarem uma unção para o seu país. Chile, quem está sentindo Jesus aqui, igreja? Ilha de Siloé. Senhoras e senhores, vocês não saíram do seu país à toa, e vocês não foram levantados pelo Senhor à toa. O país de cada um de vocês viverá dias tão extraordinários, viverá dias tão profundos em revelação divina, que vocês nem sonham. Eu vou pedir que esses missionários, esses homens e mulheres de outro país, dobrem os seus joelhos, por favor. Eu vou pedir a esses pregadores, meus amigos, vamos cercar eles aqui. Vamos cercar eles. Vamos liberar esta unção. Enquanto nós oramos aqui, você que está ligado na internet, eu não sei quantas pessoas estão nos assistindo de outros países. Se você está em outro país agora e quer um avivamento na sua nação, dobre o seu joelho aí agora. Pegue o seu celular ou na frente do seu computador. A igreja está comigo aqui ainda? Que mandar solteria para lastéria candorobas. Deramasui candorobas. Edileuza, meu amor, venha cá. Preciso que você ore com essas duas irmãs aqui. Aleluia. Falei de tantas pessoas, acabei esquecendo de falar de você, meu amor.
Olha o que eu digo: sou Deus do céu, sou Deus na terra, sou Deus dos Gideões e sou Deus do planeta Terra. Eu fiz uma vez e eu farei de novo, por amor à memória do meu filho, a quem entreguei a unção desta casa, que já está no meu seio, as orações que ainda falam diante de mim. Por isso marquei eu este tempo e este momento, só para falar: um avivamento se aproxima das nações, e o Brasil será usado pela minha presença. Hoje faço um pacto convosco: se diligentemente me buscarem, se diligentemente me adorarem, se santificarem, eu farei o céu trovejar sobre vós, a chuva serôdia, a chuva temporã, e a minha glória visitará esta nação e as nações do mundo. Assim diz o Senhor. Ai, Jesus, Jesus, faz esse fogo pegar ali também, meu Pai. Faz esse fogo pegar. Onde houver alguém que quer ser usado, derrama, derrama, derrama. Agora, agora, agora. Cadê o Emerson? Toca, Emerson. Posso me dar um abraço? Em nome de Jesus, ó Deus, que a tua presença revestidora venha sobre esse ginásio, venha sobre a vida dos teus filhos que estão aqui agora, que essa presença venha sobre nós, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Revista-nos, Senhor, encha-nos, Senhor, confirma a tua presença no nosso meio agora, agora. Fechados se abram, teu reino venha mover. Ó Deus, aonde tiver, Senhor, um gideonita agora, aonde tiver alguém que quer receber essa apoteose de poder, aonde tiver um canela de fogo, aonde tiver uma labareda acesa, pega ela agora, pega ela agora. Olha o som, 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 vai explodir, vai explodir. Fechado se abram, eu não me remover. Emerson, solta a voz, fé, esperança está em Deus. Enche-me
que é pecado está sendo destruído. Deixa eu adorar. E outro igual não há. E outro igual não há. E outro igual. E outro igual não há. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Sai do lado de lá. Deus na cova faz leão dormir. Se eu não, e se não abrir, vai passar por. Não são de Deus. Tu és santo. Tu és santo. Que outra palavra se faz necessária? Te descrever. Tu és santo. Tu és santo. Louvado. Aleluia. Palavras pra te descrever, Espírito Santo. Meus irmãos, a glória e a presença de Deus é muito real no nosso meio. Deus tem falado profundamente no nosso coração. Nós queremos, Meu Deus. antes de encerrar, nós temos que orar pelo missionário, pelo pastor Marcos, que estamos orando por todos os pregadores. Vamos orar por ele e sua família agora. Aleluia. Amanhã pela manhã nós temos a grande manhã missionária. Estará conosco o pastor Marcos Feliciano, e aqui e no pavilhão, certo? No pavilhão estará o pastor Moisés, aqui estará o pastor Marcos Feliciano. Temos a cerimônia da manhã missionária, uma grande manhã missionária. A partir das 8h30 da manhã já estaremos aqui. E ali está então depois estaremos falando sobre os pregadores da manhã. Agora vamos orar. Pastor Marcos, chega aqui, coloque a mão sobre ele agora. Vamos ministrar sobre ele. Pastor, chega pertinho também, pelo que louvou, adorou a Deus também. Chega pertinho aqui você. Vamos abençoar eles agora. Eles têm abençoado o povo nesta noite, com todo o seu esforço, com toda a unção. E esse povo, levante a tua mão aqui para cá. Todos nós agora aqui vamos ministrar sobre a vida dele de uma maneira precisa e especial. Pai querido, em nome de teu filho amado Jesus, que está o teu filho, pastor Marcos Feliciano. Tu sabes, Senhor, que tu tens levantado nesta nação como um atalaia, como um profeta. E agora nós ungimos, Senhor, pedimos a unção tua sobre ele. Venha guardar nesta nação. Venha conceder cada dia mais, Senhor, este profeta nesta nação, usando poderosamente, livrando, Senhor, de todos os males, retaliação, tudo que tem perseguido, Senhor, eu sei que tu tens guardado e sustentado. E nesta noite, Senhor, mediante aqui este congresso, o 40º congresso, tu ministras sobre ele um manto celestial, guardando e protegendo, livrando dos ataques, livrando das investidas contrárias, trazendo a solução, Senhor, e protegendo. Que o teu anjo esteja sobre ele, Senhor, guardando e protegendo ele, sua família, seu ministério, seu trabalho ali, papai. Nós o abençoamos e cobrimos com tua graça e com tua proteção divina, em nome de Jesus. Amém e amém. Queria, meu querido, está sobre a proteção
divina. Meus irmãos, pode convidar. Deixa ele convidar. Pega. Aleluia. Quem foi abençoado nessa noite? Amanhã de manhã, se você conseguir acordar, venha para cá. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para o seu coração amanhã. Deus tem usado a minha vida para transformar vidas em todas as áreas: vida espiritual, vida sentimental e a vida financeira. Quem aqui precisa de um milagre na vida financeira? Mas é grande o seu milagre ou não? Eu tenho uma revelação de Deus para você amanhã. Cadê minha esposa, Jesus? Vem cá, meu amor. Essa aqui é a irmã Edileuza. Eu queria que você estendesse a mão para cá e falasse assim: nós te abençoamos e te agradecemos por repartir o seu esposo conosco. Amém? Pastor Zilmar, tudo que eu sou e tenho, eu devo a Deus, a minha família. E essa mulher aqui, ela é tremenda. Minha esposa é psicóloga. Para mim entender, só uma psicóloga mesmo. E ó, se ela deu jeito em mim, ela dá jeito em qualquer um, tá? Se você precisa de um psicólogo crente, você é mulher, você é esposa de pastor, ela nem pediu, não estou nem olhando para ela. Entra no Instagram dela, @Edileuza com S, Feliciano. Não, @Edileuza Feliciano. Manda uma mensagem para ela e diga: irmã, como é que a senhora faz para me ajudar? Meu marido era pior que o pastor Marco e eu quero que ele fique igual a ele agora. Amém? Espero vocês amanhã. Deus abençoe. Meus irmãos, amanhã pela manhã, 8h30 em diante, uma grande manhã missionária. Aqui pastor Marcos, lá no pavilhão pastor Moisés. Vamos estar aqui amanhã pela manhã. Um momentinho, pastor. Esquece. Meus irmãos, olha aqui. Olha lá no telão aí. Temos aí amanhã no pavilhão pastor Moisés, missionária Elisama Brito, Felipe Ribeiro e por último Jefferson Rodrigues, Jefferson no pavilhão. Aqui no ginásio temos pastor Rafael Raim, primeiro Marcos Feliciano pela manhã, pastor Rafael Raim, pastor Peter, pastor Giovan Rodrigues e por último Helena Raquel. Amanhã aqui, tá? Não esqueça, ali na nossa loja ali